Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um texto antigo, com quase 3.000 anos, mas que, de alguma forma, parece falar diretamente com a gente hoje. Com certeza. Estamos falando do capítulo 4 do livro de Jeremias na Bíblia. E é um texto, assim, intenso, cheio de imagens fortíssimas, emoções à flor da pele. Não é uma leitura, digamos, confortável, mas é profundamente reveladora. Exatamente. E para nos ajudar a navegar por essa intensidade toda, a gente está usando a tradução Nova Almeida Atualizada e principalmente os comentários do estudioso bíblico Charles H. Dyer. Ele nos ajuda a cavar um pouco mais fundo, sabe? Sim, a enxergar as camadas de significado que estão ali. Isso. Nosso objetivo aqui é tentar entender o que está acontecendo nesse capítulo. Um chamado quase desesperado ao arrependimento, um alerta de um julgamento que parece inevitável e a dor de um profeta. Um profeta que sente na pele a tragédia do seu povo. É uma mistura de advertência, lamento e uma teologia muito profunda sobre as consequências das nossas escolhas, né? Perfeito. Então vamos começar pelo começo. O capítulo abre com um convite, uma oferta da parte de Deus que parece, à primeira vista, bem simples. Se você voltar ao Israel, volte para mim. Mas a gente sente logo de cara que não se trata de uma mudança superficial, de um simples me desculpe. Tem mais coisa aí. De forma alguma. E é aí que o comentário de Dyer já nos chama a atenção para duas metáforas centrais. Elas mostram a profundidade do que Deus estava exigindo. Quais são elas? A primeira vem do mundo da agricultura, algo que todo mundo naquela época entenderia perfeitamente. Deus diz: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Essa imagem é fantástica. Mostra que a responsabilidade era do povo, né? De preparar o terreno. Exatamente. Não era algo que Deus ia fazer por eles magicamente. Era um trabalho, assim, braçal, sujo e necessário. Perfeito. Dyer explica que Deus não joga suas sementes de bênção em um solo despreparado, um solo duro, sabe, compactado pelo abandono. Os campos não cultivados eram os corações endurecidos do povo de Judá. Eles precisavam pegar o arado e quebrar essa dureza. Quebrar essa indiferença que se formou com o tempo. Isso, quebrar a indiferença. E os espinhos? O que eles seriam nesse campo do coração? Os espinhos, segundo Dyer, são tudo aquilo que sufocaria a palavra de Deus. A idolatria, a confiança em alianças políticas, a injustiça social, eram tipo as ervas daninhas que já dominavam tudo. Entendi. Não adiantava jogar sementes novas por cima. Era preciso primeiro arrancar os espinhos pela raiz, limpar o campo. Era um chamado para uma preparação interna, radical, antes de qualquer restauração poder sequer começar. E se essa primeira imagem já é forte, a segunda é ainda mais visceral, mais íntima. O texto fala em circuncidar o coração. Isso vai muito além da agricultura. Vai direto para a identidade do povo. O fascinante aqui, e o Dyer ressalta isso muito bem, é a conexão brutal entre o ritual externo e a realidade interna. Certo. A circuncisão física era o sinal visível da aliança de Israel com Deus. Era o que os diferenciava. Era a marca de pertencimento deles. Deus está dizendo que essa marca externa se tornou uma casca vazia. Ele clama por uma correspondência interna. De que adiantava ter o sinal no corpo se o coração, que é o centro das decisões, da vontade, das emoções, não era consagrado a Deus. A condição do coração precisava refletir a fé exterior. E se não refletisse? Sem essa cirurgia espiritual, sem essa mudança genuína, o texto alerta que a ira de Deus viria como um fogo que ninguém poderia apagar. Era um ultimato. Essa oferta de arrependimento é poderosa, mas a janela de oportunidade parece se fechar muito, muito rápido. Logo em seguida, a linguagem muda de um convite para um alarme ensurdecedor, né? Muda completamente. É como se a sirene de um ataque aéreo começasse a tocar de repente. Nossa. O texto diz: anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam, toquem a trombeta na terra.
A trombeta, como Dyer explica, não era para festa nesse contexto. Não mesmo. Era o sinal universal de guerra, o alarme para anunciar a chegada de um exército inimigo. E esse inimigo não é uma ameaça vaga, né? O texto é bem específico sobre de onde ele vem e o que ele vai fazer. Sim, a ameaça vem do norte. Para os ouvintes da época, isso era um código geográfico e político muito claro. Embora a Babilônia ficasse a leste, a rota de invasão para Israel sempre vinha pelo norte. Contornando o deserto, certo? Exato. Então, o norte era sinônimo de invasão, de destruição. E a descrição desse invasor é aterrorizante. Um leão que já subiu da sua toca, um destruidor das nações que está a caminho para deixar cidades em ruínas. A imagem do leão é muito forte, um predador implacável, que não negocia. Não negocia. E no meio desse pânico todo, a gente chega num versículo, o versículo 10, que me pegou de surpresa. Jeremias parece se virar para Deus e fazer uma acusação que soa quase como blasfêmia. É um versículo difícil. Ele diz: Ah, Senhor Deus, como enganaste este povo e Jerusalém, dizendo, vocês terão paz, quando a espada já está em nossa garganta. Como um profeta de Deus chega a esse ponto? O que Dyer nos diz sobre o estado emocional de Jeremias aqui? Essa é uma passagem incrivelmente honesta e levanta uma questão teológica importante. O Dyer esclarece que a chave não é acusar Deus de mentir. A queixa de Jeremias, na verdade, é dirigida à situação que Deus permitiu que acontecesse. Ah, entendi. Durante anos, falsos profetas circularam em Jerusalém contratados pela elite, proclamando uma mensagem otimista e falsa de paz e segurança. Eles diziam que Deus nunca permitiria que Jerusalém fosse destruída. A mensagem que todo mundo queria ouvir, claro. Exatamente, e Deus permitiu que essas vozes fossem ouvidas. Enquanto isso, os verdadeiros profetas, como Jeremias, anunciavam o juízo e eram vistos como traidores, como pessimistas. Entendi. Então, a frustração de Jeremias é ver o povo acreditando na mentira confortável, enquanto a espada que ele tanto anunciou já estava literalmente no pescoço deles. É o grito de um homem com o coração partido ao ver que os avisos foram ignorados. Isso levanta uma questão de responsabilidade, né? O povo foi enganado, sim, mas até que ponto eles também queriam ser enganados pela mensagem mais fácil? Esse é o centro da tragédia. Havia uma cumplicidade, o povo escolheu acreditar naquilo que não exigia mudança, que não exigia arrependimento. Eles preferiram o otimismo vazio à verdade dolorosa. E agora a realidade estava se impondo. De forma brutal. De forma brutal. E a descrição dessa realidade continua usando imagens da natureza. O texto fala de um vento abrasador que vem do deserto. Sim, e essa é outra metáfora brilhante que o Dyer nos ajuda a entender. Para um agricultor, o vento podia ser útil. Um vento moderado, vindo do Mediterrâneo, era usado para joeirar o grão, sabe? Para separar o trigo da palha. Isso. Era um vento de purificação, de colheita. Mas este não é esse vento. De jeito nenhum. O texto fala de um vento que vem das colinas áridas do deserto. Dyer identifica isso como o siroco, o vento oriental, quente, seco, violento. Esse vento não serve para joeirar. Ele é forte demais, ele destrói as colheitas, arranca tudo. É um vento de pura destruição. E ele simboliza perfeitamente a força do exército da Babilônia. Não vem para purificar, vem para devastar. Exato. A imagem é completada com os soldados avançando como nuvens e seus carros de guerra como um redemoinho. E o texto deixa a causa bem clara. Este é o seu mal. A própria conduta deles atraiu essa tempestade. Depois de pintar esse quadro aterrorizante, o foco da câmera parece virar para dentro, para a reação do próprio Jeremias. E é visceral. É muito visceral. Ele grita: Ah, meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso ficar calado. É a dor de um homem que não apenas anuncia o juízo, mas o sente fisicamente. Ele não tem prazer na destruição que previu. Pelo contrário, ela o despedaça por dentro. Sim. E nesse lamento, como o Dyer aponta, Jeremias faz um diagnóstico preciso da raiz do problema. Ele diz, citando Deus: O meu povo é tolo, não me conhecem,
São filhos sem juízo, não têm entendimento. E é importante notar que quando ele diz tolos ou sem entendimento, ele não está falando de falta de inteligência, de QI, né? De forma alguma, e a prova disso é a frase seguinte, que é uma das mais cortantes do livro. São peritos para o mal, mas não sabem fazer o bem. Nossa. É uma inversão completa e trágica de valores. Eles eram inteligentes, habilidosos, criativos, mas canalizavam toda essa energia para corrupção, para exploração, para idolatria. Eram gênios para construir a própria ruína. Exatamente. Mas completamente ineptos porque era bom, justo e reto. Essa falta de discernimento moral, essa tolice espiritual, leva Jeremias a uma visão que é talvez o ponto mais alto e assustador do capítulo. Ele olha para a realidade e a vê se desfazendo. Sim. Olhei para a terra e eis que era sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz neles. Parece uma reversão da criação. É exatamente isso. O Dyer chama essa seção de a desconstrução da criação. É uma das passagens poeticamente mais poderosas da Bíblia. E ele usa a mesma linguagem de Gênesis, né? Deliberadamente. A frase sem forma e vazia, no hebraico original, é tohu wabohu, exatamente as mesmas palavras usadas em Gênesis 1 para descrever a terra antes de Deus começar a ordenar o caos. Então ele está dizendo que o pecado do povo é tão grave que está de fato desfazendo a obra criadora de Deus. Precisamente. Na visão profética de Jeremias, o impacto do julgamento é cósmico. A luz desaparece dos céus, as montanhas, que são símbolos de estabilidade, tremem. Ele olha e não há mais seres humanos. Até os pássaros fugiram. Até os pássaros fugiram. A terra fértil, Carmelo, que era um lugar de abundância, virou um deserto. É uma imagem de desolação absoluta, como se a ordem e a vida estabelecidas por Deus estivessem sendo revertidas ao caos. É uma visão de fim do mundo. Então, é isso. É uma aniquilação completa, o fim de tudo. E aí que, no meio dessa escuridão total, o Dyer destaca um detalhe absolutamente crucial, no versículo 27. Depois de descrever toda essa destruição, a voz de Deus entra com uma ressalva. Qual? Toda a terra será devastada, porém, não vou destruí-la completamente. Uau! Mesmo no auge da ira, no meio da visão mais apocalíptica possível, essa pequena frase muda tudo. Muda tudo. Ela nos mostra que o julgamento, por mais severo que fosse, não era final. A destruição não seria absoluta. Mesmo na disciplina mais intensa, um fiapo de esperança é mantido. Uma promessa de que não seria o fim da história. Exato. É um vislumbre da graça no meio do juízo. Essa promessa fica no fundo, mas o capítulo não termina aí. Ele volta para a realidade do ataque e termina com uma cena muito concreta, focada em Jerusalém. Sim. O capítulo termina com uma imagem final e é profundamente trágica. Vemos as pessoas fugindo para as matas, se escondendo nas rochas, mas Jerusalém, personificada como uma mulher, a filha de Sião, faz algo que não faz o menor sentido. No meio do caos da invasão, ela não está se armando, não está orando, ela está se maquiando. Se vestindo para uma festa. É bizarro. O texto diz que ela se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos. O que está acontecendo aqui? Dyer explica essa imagem como o retrato final da ilusão e da futilidade. É a imagem de uma prostituta. Durante anos, Judá buscou segurança não em Deus, mas em alianças com outras nações, como o Egito, a Assíria. Os amantes dela. Exatamente. Eles se prostituíram com esses amantes pagãos. Agora, no momento do juízo, os babilônios vêm para matá-la. E a reação dela? Tentar seduzi-los mais uma vez. É um esforço patético usar os mesmos artifícios que a levaram à ruína para tentar se salvar das consequências. Exatamente. Ela acredita que sua beleza, sua diplomacia pode salvá-la. Mas o texto é cruelmente claro. Em vão você se embeleza, pois os seus amantes a desprezam e o que querem é matá-la. É a falência completa do sistema de valores dela. E o som final que a gente ouve no capítulo não é o de sedução, mas o de pura agonia. É a imagem final e devastadora.
Ouço um grito, como de mulher que está em dores de parto, a angústia de quem dá à luz o primeiro filho. É o grito da filha de Sião. Uma dor inevitável. Inevitável e intensa. Mas, tragicamente, esse parto não vai produzir vida. Ela estende as mãos, desfalecendo, não em busca de ajuda, mas em agonia, enquanto sua vida se esvai. É o som do juízo se concretizando. Que final... Uau! Percorremos então o capítulo 4 de Jeremias. Vimos o chamado a um arrependimento que transforma o coração, o alerta de um julgamento que é consequência direta da conduta do povo e a dor de um Deus que disciplina, mas, como vimos, não destrói por completo. E ao juntar todas as peças, fica claro que a terra que se tornava sem forma e vazia era, na verdade, o espelho de um coração não cultivado e não circuncidado. A desordem externa era fruto da desordem interna. É uma conexão poderosa. A condição da terra refletia a condição do coração. Exatamente. E o comentário de Dyer sobre essas metáforas do campo não cultivado e do coração não circuncidado nos deixa com o pensamento final, sabe? Diga. Em um mundo tão focado em aparências, em declarações externas, em construir uma imagem, essa passagem nos convida a uma reflexão muito mais profunda. O que significa, na prática, hoje, cultivar o solo do nosso próprio coração? Boa pergunta. Que espinhos precisam ser arrancados? Que dureza precisa ser quebrada para garantir que a nossa condição interior corresponda de verdade àquilo que a gente professa ser? Uma pergunta que ecoa com muita força até hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.